O brasileiro ele não tem uma cultura de doação do sangue. Hoje nós temos na população brasileira em torno de 1,8% da população que doa esse sangue. Nossa, é muito pouco. É pouco. Uma meta da Organização Mundial da Saúde é que todos os países cheguem a 3%. O problema maior é que 50% desse público que doa voluntariamente só. 50%. Os outros 50% é porque se vê numa situação que necessita ir doar o sangue. Então, um parente que esteja internado em um hospital, a necessidade de um amigo, quer dizer, não existe aquela doação voluntária de 100% dos doadores, que é o que nos salvaria nesse período do ano. Que é o que vai para um banco de sangue. Na verdade, às vezes, quando você vai para fazer uma doação específica, essa doação já tem o destinatário, né? A gente acaba não ficando com esse banco que é tão importante. A situação hoje é bem aquém, imagino, do que seria a ideal, né? É muito aquém, exatamente. Principalmente nessas datas de grandes feriados. É quando as pessoas viajam, quando a doação de sangue simplesmente é esquecida. E, paradoxalmente, é quando mais nós precisamos, porque o índice de acidentes nas estradas, ele aumenta, as pessoas sofrem acidentes, dão entrada nos hospitais e precisam muito desses estoques em dia e não temos. Lembrar que não há substituto para o sangue. Não existe um remédio que você compre que substitua o sangue. E uma pessoa que faz uma doação hoje, essa doação dela pode salvar até quantas vidas? Até 4 vidas, porque hoje o sangue total, que é o sangue que pinga quando a gente faz um ferimento, ele pode ser dividido, ele pode ser fracionado em 4 grandes grupos de substâncias diferentes. Então, uma vira glóbulo vermelho, que é o sangue vermelho que a gente vê da bolsinha vermelha, o outro é o plasma, o outro é a plaqueta e, por fim, o outro são fatores de coagulação. Então, uma doação pode salvar até 4 vidas. Bom, isso eu já acho que a gente já começa a estimular aí o pessoal a começar a fazer essa doação, né? Mas agora, então, vamos para aqueles mitos, por exemplo, para ajudar o pessoal que tem dúvidas. Tem gente que tem medo de fazer a doação, porque tem medo de desmaiar, tem medo de agulha. Vamos dar algumas dicas, então. Como começamos pelo jejum, não é exame de sangue, é doação. É pelo contrário, você não pode estar em jejum, né? Exatamente. É super importante a pessoa estar alimentada no ato da doação. E, fundamentalmente, muito hidratada. Porque quanto mais líquido esse doador tomar antes da doação, minimiza demais, menor são os problemas com uma pressão baixa, com um eventual mal-estar. Então, é muito importante estar bem alimentado e muito bem hidratado, né? São raras as pessoas que passam mal com a doação de sangue. Isso é um dado que ele não deve ser relevante, porque toda a equipe de um local de doação de sangue, ela está preparada para receber esse doador e agir ao mínimo mal-estar. A doação é rápida, é segura, material absolutamente todo descartado e o sangue que é retirado não faz falta no organismo. Não afina o sangue, por exemplo, que tem muita gente que diz, eu vou doar sangue e vou afinar o sangue. Não Mito. afina o sangue, não afina o sangue. O nosso corpo, ele não sabe se você está doando por um ato de amor ou porque você acabou de ter uma hemorragia aguda numa guerra. Ele não sabe. Então, a partir do momento que existe a retirada do sangue nesse momento da doação, o nosso organismo ele tem a capacidade de mobilizar inúmeros mecanismos de compensação que nos protegem de passar mal. O corpo é maravilhoso. Ou seja, não faz falta. Não faz falta. E a medula óssea, que é a mãe, a formadora do sangue, ela nos próximos dias, ela vai repor esse sangue imediatamente. E tem até alguns casos, por exemplo, de excesso de ferro no sangue, que as pessoas são orientadas a fazer essa doação, né? A doação de sangue no ferro
alto, que a gente fala assim, até a ferritina alta do sangue, é um ponto muito peculiar. Muitos, até médicos, aconselham isso, mas o meu conselho como hematologista é que a pessoa que tem a ferritina aumentada no sangue jamais vá de livre e espontânea vontade doar o sangue, porque ela pode ser indeferida, ela pode ser proibida, porque nós não sabemos o motivo da ferritina alta. Então, o principal é procurar um médico hematologista para descobrir a causa da ferritina alta e aí sim saber de um profissional habilitado se essa pessoa está apta ou não para doação de sangue. Pessoas com ferritina alta não realizam necessariamente doação, mas sim o mesmo procedimento que se chama sangria terapêutica. E a única diferença é que a doação de sangue vai para alguém e a sangria terapêutica, o sangue, não é utilizado. Acaba sendo jogado fora, enfim, alguma coisa Isso. assim. E quem que pode doar, então? Vamos falar de faixa etária, de qualquer pessoa pode chegar lá e dizer, olha, hoje eu quero doar sangue aqui e tal, como é que eu faço? Pessoas que estejam se sentindo bem de saúde, estão aptas a procurar um banco de sangue e doar. É necessário que se tenha entre 18 a 69 anos, essas pessoas podem doar. Mas se você tem até 60 anos e nunca doou sangue na vida, esse é o limite máximo. 60 anos para quem nunca doou. Para quem já doou sangue na vida, até os 69 anos pode doar. Aí você leva um documento com foto. Para identificação, ter certeza que é aquela pessoa, porque essa doação vai gerar inúmeros exames importantes, principalmente na esfera das doenças infecto-contagiosas, e também estar bem alimentado, como comentamos, não estar passando por nenhum momento de suspeita de infecção, uma gripe, um nariz entupido, uma garganta arranhando. Se está tomando algum antibiótico, por exemplo, não deve doar. Não deve doar. A pessoa só deve doar depois que se sentir extremamente recuperada da infecção e livre já de ter terminado os antibióticos. E a gente está começando agora, por exemplo, na fase de vacina de gripe. Quem toma vacina pode doar? Até faço essa pergunta porque a gente falava muito disso na vacina da febre amarela, né? A vacina, ela tem um alvo que são principalmente vírus. Então, é muito importante que se resguarde um período de, no mínimo, 3 semanas, que é o tempo que esse sistema imunológico da pessoa vai entrar em interação com essa vacina e poder ter reações. Então, assim, não contraindica, mas é necessário que se aguarde um período. Outra coisa muito importante de esclarecer é que pessoas que fizeram e estão fazendo implantes dentários, que estão sob o uso de enxertos ósseos na área da odontologia, podem doar sangue, sim. Qual é o problema dessa temática? É que quando você for ser submetido a um implante, é muito importante que o paciente saiba qual é o material que esteja sendo usado. Porque quando fazemos um enxerto ósseo, nós usamos materiais que se chamam biomateriais. E é necessário ter a certeza que esse material do implante, ele é sintético, é industrializado. Se ele for sintético, industrializado, ele passou por inúmeras fases de controle de qualidade, é um material seguro e a pessoa pode doar sangue. Se você fez um implante dentário, cujo material que foi usado na sua boca não foi um material sintético, mas sim veio de outro ser humano, veio de um banco de ossos, você vai ser reprovado para a doação de sangue. E essa reprovação pode chegar até 6 meses a 12. Mas se a pessoa não tem essa informação, porque na verdade ela chega para fazer a doação, aí ela passa por uma triagem, né? Primeiro ela tem uma conversa com um profissional, então ele vai fazer. Só que a partir do momento que você já doou o seu sangue, ele vai passar por alguns exames antes mesmo de passar e de ir para o banco para depois ser repassado para outras pessoas, né? Isso pode se resolver, é algo que possa ser resolvido nessa triagem mesmo, por exemplo? Sim, a entrevista, que é essa triagem que você comentou, ela é
muito importante por isso, porque ela vai esclarecer exatamente aquele momento clínico que aquele indivíduo se encontra. Você tem razão, a maioria das pessoas desconhece o material que é usado em suas bocas nos tratamentos dentários e realmente esse é um ponto de atenção. Então, tudo vai ter que ser muito bem conversado dentro da triagem para entender também se aquele sangue está indo para alguém específico, se o doador possui um tipo raro de sangue ou não. E os exames de doenças infecto-contagiosas, eles vão ser todos feitos. Isso não há dúvida nenhuma, isso é uma coisa assim já muito evoluída dentro do banco de sangue. E esse não é o nosso temor. O nosso temor maior são aquelas doenças que a gente não conhece. Claro, né? Porque das doenças conhecidas, HIV, hepatite C, muito raro alguém ser contaminado via sangue, porque os exames atuais estão muito bons, né? Então, se o banco de sangue é totalmente credenciado, sofre sempre auditorias, como é o caso nosso, principalmente na cidade de São Paulo, o sangue é um produto extremamente seguro. Grávida pode doar sangue? Não. Quem doa sangue pode doar quantas vezes por ano? Seria o ideal, por exemplo, Olha, doador? A mulher, pelo advento da menstruação, deve esperar pelo menos uns 3 meses. Tá. Então, a cada 3 meses pode doar sangue. Agora, os homens, a cada 60 dias podem doar. Não há problema algum, respeitando no máximo de um ano 4 doações. E as mulheres 3. Por mais que esse período não seja seguido de uma forma regrada, mas que não se ultrapasse esse número de doações no ano.